Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Esteja sempre atento à nossa grade de programação. Tenho dito isso, ali pelo nosso site horadaverdade.com, você saberá quem é a Igreja Cenáculo da Fé. Além de que você também poderá ter acesso a todo o conteúdo que está disponível a você, para a tua edificação, para a edificação daqueles que também você conhece, que você pode indicar. E por intermédio do nosso site, você poderá estar participando das transmissões que são feitas dentro da nossa sede aqui em São Paulo, dos cultos realizados ali, aberto ao público, todas as quintas, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite. Pelo nosso site você poderá ver e ouvir tudo o que acontecerá nesses dois cultos semanais que eu estou lhe convidando aqui em nome de Jesus. Como também, se for do teu agrado, do agrado de quem estiver me ouvindo agora, poderá fazer uma visita para nós fisicamente ali na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte, nesses 2 dias que eu informei a você. Quinta, 8 da noite, aos domingos, 7 da noite, ok? Não esquecendo também de avisar a todos que eu estou ali também pelo blog
pastordanielbatista.com, blog pessoal meu, onde tenho notificado, amém, matérias de interesse cristão, assuntos específicos de interesse cristão. E também pelo Facebook, você nos encontra ali. Se quiser mandar um recado para mim agora também, eu te agradeço, vou ficar muito feliz. Cenáculo da Fé para as Nações. Manda um olá, pastor, estou assistindo o programa, vai ser muito bom para mim, para toda a igreja do Cenáculo da Fé, que nos realiza muito saber que nós estamos te ajudando, amém, não só a esclarecer Bíblia, como também se aproximar de Jesus e da tua salvação, ok? Por falar nisso, hoje o pastor Daniel Batista dando sequência pelo programa Hora da Verdade sobre o tema soteriologia, sobre salvação. Uma coisa que muita gente quer, mas poucos querem pagar o preço disso. Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus, não sai daí complementando essa verdade no teu coração. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência sobre soteriologia, sobre salvação, que é a tradução, base de orientação à Bíblia Sagrada, nossos objetivos com esse tema, salvação do homem, efetuada em Jesus, obtendo conhecimento disso, com objetivos específicos, apresentamos as formas de se obter salvação, a doutrina disso. Falaremos sobre antropologia da salvação, hoje aqui. E por que a antropologia da salvação? Porque a salvação que está planejada em Jesus Cristo enxerga o homem, ou seja, descreve o homem que vê, ok? A redenção que Deus preparou no seu Filho Jesus, ela foi planejada dentro da história humana, da história da humanidade, ou seja, ela não evita a história dos homens, uma coisa que obviamente, hoje as pessoas não querem lidar com o passado, com as situações que o homem viveu, que ele representou lá atrás, evitam a análise, a reflexão e a crítica disso, mas a salvação não. A salvação que a Bíblia domina, que ela expressa, a soteriologia que ela defende, ok? Não nega a história do homem. Mas o programa anterior, nós determinamos o seguinte, que não existe salvação instantânea. O termo soteriologia é utilizado para designar caminho de salvação com termos condicionais. A eleição de Jesus Cristo, que não é possível salvação sem elegermos a Ele, obediência ao que Ele ensina e a permanência daquilo que Ele nos coloca para termos salvação. Amém? Temos que concluir essa caminhada. Não perca esse programa, é importante para você, está na reprise. Segundo programa sobre salvação, nós também falamos sobre historicidade da salvação. Importante dizer, Deus operando salvação conforme a sua vontade, não permitindo que os homens se apoderem disso. Amém? Não permitindo que os homens venham patentear a expressão para uso próprio. Deus opera a salvação segundo o conselho da sua vontade, com base no propósito que Ele anuncia, pois Ele escolheu o meio apropriado para isso, proveu o objeto concreto dessa execução, amém? Para atingir o fim proposto, que é a expiação e a morte, que nós, na verdade, usamos agora como base de perdão. Jesus Cristo como sendo a marca disso tudo, porque Ele cumpre as exigências dessa justiça que Deus requereu. Então, ou seja, a salvação já estava sendo tratada por mim com vocês aqui como sendo algo de Deus, não dos homens, que Ele dá condicional, que Ele administra conforme a sua vontade. Não é de domínio público, não pode ser patenteada por ninguém. E hoje, uma coisa importantíssima que eu quero acrescentar com vocês aqui, é de que a salvação não nega, ela examina, ela traz à tona a história do homem, a história da humanidade. Então, conceber, desdobrar, plano de salvação, ratificados em Cristo, para qual tipo de homem? Homem bom, homem ruim ou meio homem? Ok? Segundo a palavra de Deus, a Bíblia sabe dizer quem salva. A Bíblia sabe dizer as causas dessa salvação, a origem dessa salvação, a autoria dessa salvação, como também sabe dizer
para quem está destinado essa salvação, o tipo de homem que Deus convoca, que Deus chama. Que tipo de homem que é esse? A Bíblia sabe dizer, a palavra de Deus sabe declarar. Por isso a antropologia da salvação. Se queremos salvação em Cristo, então vamos também entender quem é o homem diante dela. O relato da criação em Gênesis 2, versículo 7, nos diz que Deus dá ao homem um lugar supremo dentro do universo, dentro do cosmo. Dá a ele um lugar dentro do universo como obra final. Mas ali no texto de Gênesis 3, alguma coisa lá muda que é importante. A queda do homem nos diz que este estado original agora está comprometido, ou seja, o homem da criação, depois do pecado, ele não pode mais ser considerado o mesmo, porque está reprovado, comprometido, separado. A Bíblia diz o seguinte, que o pecado de Adão tem uma significação igual para toda a raça humana, como segue Romanos 5,12, 1 Coríntios 15, 22, a condenação, o pecado e a morte passam a reinar sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Segundo a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos foram da presença, da glória de Deus, ou seja, a depravação de Adão. O pecado dele, o mal dele passa a ser hereditário. Todos que são nascidos de Adão, nascidos da carne, nascidos do homem, provenientes da conjunção carnal, e é isso que eu estou falando aqui, biologicamente, geneticamente enquadrados nisso, todos são pecadores, todos já nascem pecadores segundo a palavra de Deus, segundo a verdade cristã. Para a Bíblia Sagrada não tem homem bom, para a Bíblia Sagrada todos são pecadores. Você que está com a Bíblia na mão, você tem que atender o que eu estou te dizendo aqui. É uma visão universal. A redenção que Deus propõe em Cristo Jesus, ela está dentro da história do homem. E a história do homem que a Bíblia narra, me diz que todos são pecadores. Todos, sem nenhum tipo de homem ou pessoa, nível, classe social separada, desconsiderada desse fator. Todos pecaram, todos estão comprometidos. E segue a doutrina da salvação em vista do homem que Deus vê, que o homem, indivíduo e sociedade, encontra-se nesses 4 aspectos que eu vou deixar claro para você aqui. Primeiro, o homem é totalmente depravado, porque segundo a palavra de Deus, não existe mérito ou dignidade no homem que o faça merecedor da salvação. Por isso, por si só, está perdido e morto em seus delitos. Segundo ponto, o homem é totalmente incapaz de agradar a Deus por si mesmo. Não pode produzir a sua própria salvação, ou seja, justiça própria que para a fé cristã não é válida. Por causa de sua natureza radical, de seu pecado, a inconformidade do homem com as exigências morais da lei de Deus, o faz impossibilitado de agradar a Deus, como segue Romanos 8:8, Hebreus 11:6. Todos nós, seres humanos, somos depravados por natureza, incapazes de agradar a Deus, segundo as Escrituras Sagradas. E eu não estou aqui para debater com a Bíblia, eu estou aqui para assumir o que ela me diz com base na história. Terceiro ponto, o homem é escravo do pecado e nunca será livre por si mesmo, por si próprio. O homem está debaixo do pecado e sujeito a ele enquanto viver. A perversidade está no seu coração, a perversidade está na sua mente, a perversidade está na sua disposição. A vontade do homem é a pura perversidade. Todos os homens, segundo Jesus, são escravos do pecado, como também segue em Romanos 6:6, João 8:32, a não ser que a verdade de Cristo penetre na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua vontade, para que o liberte, conforme diz João 14:6 e João 17:17. Um homem sem Cristo, um homem sem Jesus,
Um homem que não serve a Cristo, ele está vendido ao pecado desde o dia do seu nascimento. Ele está vendido ao pecado desde o dia em que ele existiu. Concretamente, ele já nasceu para ser pecador, já nasceu para ser depravado, já nasceu para ser perverso, já nasceu para ser dependente do instinto do mal. O mal está em nós. E só há um jeito de nos libertarmos disso, segundo a doutrina da salvação que a Bíblia defende em Cristo, aceitando a Jesus como força maior, como plano de salvação, de redenção para nossas vidas. Quarto ponto que eu quero deixar claro a vocês que estão me ouvindo aqui: o homem é totalmente responsável por sua condição. Além da Bíblia dizer que ele é depravado por natureza, incapaz de agradar a Deus, além da Bíblia dizer que ele é pecador e nunca poderá por si mesmo se libertar desse mal, se Jesus não ajudá-lo, o homem é totalmente responsável da sua condição. A culpa ou a responsabilidade do pecado nunca poderá, biblicamente, ser lançado para terceiros, inclusive que é uma das manias da igreja evangélica. O culpado é o diabo, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, mas a Bíblia diz: de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que se planta, se colhe. A lei de Deus é esta. Aqui na física é a lei da reação conforme a ação. Segundo a palavra de Deus, isso na fé também existe. Você colhe conforme aquilo que você planta. Por quê? Porque a palavra de Deus leva em consideração que o mal que está no mundo não foi um fator que Deus criou. O pecado não é um fator que Deus criou. Deus criou o homem, o pecado é um fator. A sua origem está no homem, na sua liberdade de escolha, na sua transgressão, na sua forma de vida, que Adão foi o inaugurador disso. Então é problemático nesse tempo, aonde o homem é a imagem da nobreza, onde o homem ele é a capacidade em carne, o desenvolvimento, a soberania, a inteligência máxima, a capacidade científica. Quando o evangelho entra na análise de que o plano de Deus está traçado para a gente que é pecador, é óbvio que isso ofende vários lados. Que Jesus veio para pecadores que precisam se arrepender. Ele não veio para bons, ele não veio para aqueles que são, ele veio para os pecadores que precisam se arrepender. Ele não veio para aqueles que dizem que são filhos de Abraão, ele não veio para aqueles que dizem que são filhos da rainha Elizabeth, daqueles que se autodenominam, que se autoprestigiam. Ele veio para buscar aquilo que está perdido em sua própria palavra. O plano de salvação que Deus traça por intermédio do seu Filho está moldado, endereçado, encaminhado somente para aqueles que sentam na cadeira do culpado, que sentam na cadeira do transgressor, que assumem, me perdoem, a responsabilidade iníqua, a responsabilidade do mal que exercem, assim entendendo que Jesus veio a nós para nos dar um plano de redenção e de salvação, o caminho que nos leva a Jesus, o caminho que nos leva para a redenção que está nele, para o plano da libertação traçado na sua obra, na sua crucificação, é o arrependimento, é a humilhação, é a conversão. Jesus não presta para quem é bom, ele só presta para quem pecou, você entendeu? A antropologia da salvação é essa. Ela nos traz a seguinte observação: quem rejeita esta doutrina, que a redenção que Deus traçou por intermédio do seu Filho para a humanidade se molda no pecador, não naquele que se diz ser bom. Se nós rejeitarmos esta condição de que a salvação nos veio porque somos maus, depravados, iníquos, porque nós somos miseráveis, se nós rejeitarmos isso, Jesus não é para nós, a cruz não é para nós. Estamos dizendo que os indivíduos de hoje, que a raça humana atual não precisa de um Salvador, porque ela por si mesmo já gera salvação. E biblicamente isso é uma falácia. Entenda você, se nós não compreendemos quem é Adão, não compreenderemos quem é Jesus. A Bíblia define: se nós morremos em Adão, somente em Cristo nós vamos nos salvar. Quem crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê nele já está condenado. Isso não é religião, isso é uma proposta de salvação para a humanidade. A Bíblia não quer religiosidade, a Bíblia quer
que o homem se salve. Que o homem se salve da ira de Deus que está traçada para o futuro dos homens ímpios. A Bíblia quer que todos assumam a salvação. Ela existe, mas Deus administra conforme a sua vontade. Deus administra conforme o seu plano. A redenção que Ele oferece vem dentro da nossa necessidade, dentro daquilo que nós por si mesmos não podemos gerar. Justiça para Deus. Ninguém se salva por si mesmo, segundo a palavra de Deus, mas conforme a fé, a obediência, a perseverança e permanência naquilo que Jesus ensina, naquilo que Ele representa para nós. Se nós morremos por causa de Adão e por causa do pecado que ele cometeu, porque também pecamos da mesma forma, só poderemos nos salvar em Cristo e se admitirmos e aceitarmos que as nossas ofensas, as nossas iniquidades, a nossa transgressão está sobre o seu corpo, sobre a sua humilhação, sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte. Ele veio para ser o Messias das nossas vidas, para cumprir os profetas, nos dar a expiação e o sacrifício pela nossa culpa, e por intermédio do seu sangue e do seu corpo, sacrificado com santidade, sem mácula, Ele nos abriu uma porta de oportunidade para nos reconciliar, para nos redimir, para nos purificar, para nos converter. E eu lhe pergunto, por que Deus mandaria um Salvador para quem não precisa ser salvo? Por que Deus mandaria um Salvador no mundo se não há pecado? O plano de Deus passaria a ser contraditório. Mas entre a Bíblia e essa humanidade que está aí fora perversa, eu sou a Bíblia e sou Jesus. Não vou trocar Jesus e a Bíblia por uma humanidade perversa que em toda a sua história comprova o mal, a perversidade. O mal e a perversidade, a iniquidade que está nesse mundo não pode ser combatida com políticas, com ciências específicas. Só Jesus pode solucionar o mal que está em nós. E Ele há de vir um dia para colher os frutos dessa salvação, quando vier pela segunda vez em glória, como diz as profecias. E Ele está próximo de vir para buscar os salvos. Daqui a pouco o pastor Daniel volta orando por você. Não sai daí, há tempo para você se salvar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça as reprises desse tema, você também pode enxergar lá, ver em nosso site horadaverdade.com. Amém? Já são 3 programas com esse aqui. Vai lá, edifica a tua fé. Nós vamos entrar em oração. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração.
Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento que nós tivemos a luz da tua palavra. O Senhor que é a luz que veio a nós, seres humanos, para nos dar o conhecimento do teu reino, o caminho da justiça que nos salva. E nós estamos admitindo, meu Senhor, por intermédio desta fé, os cravos das mãos e dos pés, que foram, Senhor, confirmados na cruz por intermédio da sua obra, foram para mim, foram para todos que assistem, Senhor, e escutam esta palavra. Nós cremos, meu Senhor, que os nossos pecados caíram sobre os teus ombros, sobre a tua condenação, para que pudesse, por intermédio da tua justiça, da tua santidade, nos resgatarmos, nos redimirmos, nos salvarmos da ira futura, da ira divina que há de cair sobre essa terra. Eu te peço, meu Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, sobre todos aqueles que nos escutam agora, que eles te aceitem, que eles te elejam, que eles te recebam como único Senhor e Salvador, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem pela nossa salvação. E é isso que determinamos aqui agora, que o poder da salvação está na fé que está no teu nome, na fé que está na tua palavra, Senhor. Que esta fé entre nos corações, que essa libertação visite cada vida que me escuta agora, que esta obra se conclua, Senhor, por intermédio do parecer da aceitação de cada um. Em nome de Jesus eu te peço por todos aqui, Senhor. Amém. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui. No próximo programa eu volto falando mais ainda sobre esse tema, falando sobre a necessidade da salvação. Tem muito mais coisa boa para você. Não esqueça, hein? Lá no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Entra lá, manda um recadinho para mim agora, em nome de Jesus. Ou então, horadaverdade.com, o site oficial da nossa igreja. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês. Maranata, até o próximo programa.